Fala família Palmeiras, voltamos com mais um vídeo no canal e hoje tudo sobre a preparação do Verdão no confronto de volta pela Copa do Brasil diante do Fortaleza amanhã. Falar um pouquinho também sobre as contas do Verdão, foi divulgado aí o balanço financeiro e o Palmeiras não tá numa boa situação e tudo sobre a recuperação de Gustavo Gomes também. Tudo que rola no mundo Palmeiras você já sabe, você fica sabendo aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aí, não perde tempo. E antes de mais nada, vamos lá com o nosso amigo Vinícius Nicoletti, ver as principais notícias e informações do Verdão e toda a repercussão na mídia aí. Abraço e avante palestra. Vamos voltar para o futebol brasileiro, vamos voltar para a Copa do Brasil. Cadê Vinícius Nicoletti? A hora que eu cheguei aqui em São Paulo, o dia estava ok, Nicoletti. Acho que segue assim, né? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tá maravilhoso o dia para folga hoje, mas a gente tá aqui trabalhando em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que daqui a pouquinho sai rumo a Cuiabá para esse confronto contra o Fortaleza. Antes de falar do time do Palmeiras, a notícia agora de manhã, Glaucia, porque o Maurício foi julgado pelo STJD pela suposta cotovelada no Kaká no confronto contra o Vitória, um lance que gerou muita polêmica. E ele pegou um jogo de suspensão, mas essa suspensão foi convertida em advertência. Os auditores levaram em conta que o Maurício é réu primário, então a suspensão convertida em advertência, ele está liberado para jogar o próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no final de semana e já estaria liberado para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Para o jogo contra o Fortaleza, que o Palmeiras abriu a vantagem de 3-0, o Abel Ferreira vai escalar uma equipe alternativa, dando descanso para aqueles jogadores que vêm de uma sequência depois da Copa do Mundo, a maior sequência, como jogadores como Maurício, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, o próprio Maurício, o Arias, jogadores que atuaram todos os jogos desde o retorno após a Copa do Mundo. Então eles devem ganhar descanso, o Palmeiras tem uma excelente vantagem, pode perder por 2 gols de diferença, que avança a próxima fase, e o Abel Ferreira não conta com alguns jogadores machucados. Caso do Paulinho, que teve a lesão constatada no músculo adutor da coxa, no aquecimento da partida contra o Fortaleza, ele ficou o tempo todo no banco de reservas, vai ficar entre 10 15 dias fora da equipe se recuperando. Não conta também com o Gustavo Gomes, que já está treinando, teve uma lesão muscular na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, está treinando no gramado, mas vai ser preservado para esse jogo. E o Kelvin, que também teve uma contusão muscular. É a chance para dar rodagem para alguns jogadores que estão voltando. Caso do Flaco Lopes, retornou aí da Copa do Mundo, por enquanto foi reserva nos 2 últimos jogos, e principalmente o Vitor Roque, que não é titular, não atua ao lado do Flaco Lopes, a dupla que fez tanto sucesso na temporada passada, 45 gols os dois juntos, o Flaco, o principal artilheiro, e o Vitor Roque, o vice-artilheiro. Essa dupla não atua junto desde a final do Campeonato Paulista no início de março. Então o Vitor Roque não é titular desde essa partida contra o Novo Horizontino, está voltando, os 3 jogos ele ficou no banco de reservas, é a chance de ganhar rodagem, ganhar um pouquinho de ritmo de jogo nessa partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira. A dúvida também no gol, porque o Carlos Miguel completou o último jogo contra o Fortaleza 50 jogos, ele tem um excelente número, desses 50 jogos, 23 sem sofrer gols. 46% atrás do Everton nesse quesito na história do Palmeiras. Mas ele é dura porque também pode ser preservado com a entrada do Kaique ou então do goleiro mais experiente, o Lomba, que é o segundo reserva. Vamos ouvir o que falou então o Carlos Miguel sobre esse confronto contra o Fortaleza, jogo que será disputado lá em Cuiabá. Cara, a Copa do Brasil é uma competição à parte que a gente tem, que é difícil, é traiçoeira. Se tu não tá preparado mentalmente, concentrado para definir o jogo, é 3-0, a gente sabe disso, que a gente tem uma vantagem muito boa, mas a gente tem que saber também que a gente tem que ter um controle muito bom mentalmente e focar no jogo para fazer o dever de casa também em Cuiabá, que é muito importante para a gente sair com a classificação. Primeiro, agradecer a Deus também, depois agradecer a todos aqui do staff do Palmeiras que incentivaram, me ajudaram a trabalhar do dia a dia, me ajudam ainda que passou muito rápido, parecia que foi ontem que eu estreiei e já completei já 50 jogos, né? Um calendário tão grande que a gente tem, é muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado isso num clube.
Então, Glaucio, o Palmeiras com uma equipe alternativa e vai enfrentar, olha a curiosidade, o Fortaleza, que também deve jogar com uma equipe alternativa. O Fortaleza já está em Cuiabá desde segunda-feira, desde ontem, está treinando, tentando se acostumar com o calor de Cuiabá, que não é fácil, porque no final de semana o Fortaleza enfrenta o Cuiabá pela Série B. E é a grande meta da equipe cearense nessa temporada, voltar à primeira divisão. Então está se preparando para esse jogo contra o Cuiabá, que também será disputado na Arena Pantanal. Deve poupar alguns jogadores dessa partida contra o Palmeiras, já que a equipe alviverde tem uma excelente vantagem. Lá em Cuiabá tá muito calor, o tempo aqui tá bom, mas o Palmeiras precisa ir para o jogo daqui a pouquinho, embarca para Cuiabá para esse confronto contra o Fortaleza. Glaucio. Pois é, Nicolete, precisa trabalhar, né? Robseira perguntou aqui se você já tá com sede, eu falei, acho que sim, mas calma. Mais tarde a gente libera a Nicolete pra curtir uma folguinha. Terça-feira, calma lá, só... Beijo, Vini, obrigada. Calma, torcedores, valeu, calma. Só o trânsito tá um Beijo. inferno, né? Beijo, valeu. Bom, família, então vamos lá, vamos comentar aí um pouquinho aí sobre tudo aquilo que a gente tem visto, né, com relação ao Verdão. Aí a gente já falou bastante no vídeo de ontem com relação a toda todo esse conflito na mídia, né, os bastidores com relação a Palmeiras e Flamengo, arbitragem, reclamação dos rivais, enfim, a gente sabe que é um tanto quanto tendencioso tudo isso, até mesmo porque o Palmeiras conseguiu aí o grande feito de ser o time mais odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil, né? Então é natural que a gente veja um choro maior sempre que alguma coisa acontece, e até mesmo quando nada acontece, né? Então a gente não precisa mais perder tempo falando sobre isso. Acho que é literalmente assim, tempo perdido. A gente já está acostumado aí com esse chororô, e a gente sabe, contra tudo, contra todos, sempre que é Palmeiras, vamos para cima deles. Agora, falando do confronto de amanhã diante do Fortaleza, ainda não tem informações do time que deve ir a campo. A gente tem aí um leve sentimento de que o Palmeiras pode ir com um time misto, né? Então poupar alguns jogadores aí que vêm atuando mais nas últimas partidas, até mesmo pela vitória confortável no jogo de ida, jogo fora, na Arena Pantanal. Então provavelmente ali a gente tem o próprio Piquerez que tem atuado, né, constantemente nas últimas partidas desde que voltamos da Copa do Mundo, deve ser banco, e o Arthur deve receber essa oportunidade. Nós devemos ter aí, existe aí uma possibilidade para que Vitor Roque atue como titular para pegar mais ritmo de jogo. Vitor Roque que vem entrando sempre no segundo tempo, e nas últimas partidas a gente consegue perceber como está fora de ritmo, como precisa, né, realmente atuar um pouco mais aí. O Vitor Roque, o próprio Alan, que atuou como ala direito, né, na última partida, pode dar lugar ao Giai, já que o Palmeiras vem jogando com 3 zagueiros, então jogou com o Piquerez de ala na esquerda e o Alan de ala na direita. Então pode dar lugar para o Giai. Então algumas modificações aí a gente pode ver. O Palmeiras terminando aí a sessão de treino agora, na hora do almoço, e aí inicia a preparação para viajar, e amanhã já confronto diante do Fortaleza. E aí tudo que no Palmeiras você fica sabendo aqui. Então assim que tivermos mais informações do time que deve ir a campo, enfim, escalação, a gente volta aqui, faz outro vídeo, posta para vocês ficarem sabendo. Mas a princípio é isso, meus amigos. Jogo, dentro de tudo aquilo que a gente tem para disputar esse mês, a tendência é que seja tranquilo. Como vocês sabem, final de semana a gente já tem confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. São, acho que 7 ou 8 partidas ao longo do mês, né? Tende a ser um mês bem puxado pro Palmeiras. A gente tem aí Copa Libertadores da América na próxima semana já. Depois é jogo de volta da Libertadores, passando do Fortaleza na Copa do Brasil. A gente já tem o confronto das quartas de finais no dia 26 de agosto. Então, assim, muita coisa para rolar nesse mês, e o que o Palmeiras puder aproveitar para descansar os seus jogadores agora, meus amigos, tem que aproveitar, né? Eu tenho aqui algumas dúvidas e questionamentos com relação à tática, ao time que tem ido a campo, a própria escalação com 3 zagueiros, porém, o importante é que estamos vencendo, somos líderes, se Deus quiser, esse ano vem a Tríplice Coroa, meus amigos. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, esse ano eu não quero deixar passar nada. Se ano passado não ganhamos nada, esse ano tem que ganhar tudo. Dito isso, rapaziada, a gente precisa falar um pouquinho aí sobre a situação financeira do Verdão, que não tá tão favorável. Foi divulgado aí o balanço patrimonial do Palmeiras, com um déficit no primeiro semestre de 124 milhões, ante a 20 milhões aproximadamente, que era o esperado, né? E isso se deve basicamente à arrecadação abaixo do que é esperado,
principalmente no que se diz respeito à venda de jogadores, né? O Palmeiras tem aí um alvo para venda de jogadores que não foi atingido por própria decisão do clube de não perder seus principais atletas, né? Então a gente já recebeu proposta por Alan, que já teria resolvido isso, a gente já recebeu proposta pelo Flaco Lopes, que já teria resolvido isso. Então, assim, diversos jogadores já receberam proposta desde o início da temporada e decisão do Palmeiras de não vender. Então, a princípio, o Palmeiras demonstra um caixa negativo nesse primeiro semestre. Isso até nos traz aí o pensamento de que talvez não tenha sido tão mau negócio assim não ter conseguido a contratação do Danilo, pensando aí na saúde financeira do clube, e que a Leila Pereira tem mais um ano de mandato e a gente espera que quando ela saia, ela deixe o time organizado para aquele que vai vir no lugar dela, né? O que não dá é ela queimar todo o caixa do Palmeiras e aí o próximo a gente ter aí alguns anos de vitória, alguns anos de organização e o próximo suando sangue para conseguir manter o time dentro do patamar que está hoje. Então, tenho dúvidas se ela vai ser responsável nesse nível, mas esperamos que sim, até mesmo porque a gente vê que uma das qualidades da Leila realmente está relacionada a essa questão de administração e tudo mais, então realmente é uma excelente gestora. Isso não, a gente pode até questionar quesito futebol e tudo mais, mas com relação à gestão do clube, até o momento a gente vem vendo sempre uma gestão bem responsável na equipe do Palmeiras. Então, assim, é uma situação complicada, mas a princípio o balanço esperado para o ano é de uma arrecadação em torno de 1,2 bilhões de reais, né, e um superávit em 11 milhões. Então vamos esperar aí, temos alguns meses pela frente até o término da temporada para ver como que o Palmeiras deve fechar aí financeiramente. Se tudo der certo, a gente fecha no azul, meus amigos. Agora, uma notícia importante é que Gustavo Gomes... Cara, o Gustavo Gomes não é desse mundo. O fato é isso. O Gustavo Gomes já demonstrou avanço na recuperação. O Palmeiras já está treinando com o Gustavo Gomes, embora tenha feito um trabalho, né, no núcleo de saúde e performance específico para a recuperação. Ele já demonstrou avanço. Cara, o Gomes é um cara assim que já não é mais novo, que machuca pouco, que joga muito, que é constante e que ainda quando machuca ele se recupera mais rápido do que isso. O homem não é humano, cara. Ele não é desse mundo, não. Gustavo Gomes é isso. Gustavo Gomes, inclusive, receberia aí uma homenagem da Mancha Verde na última partida, que foi cancelada justamente por conta da sua lesão e não participação no jogo diante do Fortaleza. Esperamos que essa homenagem ela seja somente postergada e que aconteça novamente mais à frente. Dito isso, família, essas são as principais notícias e informações do Verdão no dia. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para você sempre ficar sabendo aqui, sempre 10 minutinhos aí para você ficar sabendo de tudo que rola no mundo do Palmeiras. Se você não é inscrito, se inscreve então, dá aquela força, curte, compartilha, comenta, coloca a sua opinião aqui, qual o time que deve ir aqui amanhã diante do Fortaleza, e amanhã a gente está de volta. Grande abraço para vocês, a noite palestra. Valeu, família.